E aí, pessoal, vamos para mais uma videoaula. Nesse caso aqui, a nossa videoaula se trata especificamente do tema stalinismo. A proposta aqui é a gente complementar o texto que vocês já leram, a atividade que já fizeram. Então, a ideia aqui nunca é substituir a aula, né? Mas sim trazer uma abordagem que complemente, já que a gente tem pouquíssimo tempo, né? Esse vai ser um ano bem corrido com relação aos conteúdos. Então vamos lá. No que diz respeito ao stalinismo, e quero chamar a atenção de vocês a alguns pontos, certo? Primeira coisa, o que é o stalinismo, ou o que eu estou chamando de stalinismo? O que eu estou chamando de stalinismo é o período vivenciado pela União Soviética entre 1924 até 1953, 1954, que é quando Stalin esteve vivo e governou a União Soviética. Então esse período, ele é o período stalinista, mas também não é só pelo um recorte, tá? Então não é só pelo período que ele governou, é pelas características do governo de Stalin. Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês logo de início é que não há um consenso sobre o termo stalinismo. Embora eu esteja usando o termo stalinismo tanto na universidade, ou seja, nos cursos de história ou nos textos de historiadores, quanto na política ou na sociedade, não é um consenso todo mundo chamar esse período de stalinista. O próprio Stalin nunca se disse como stalinista, né? O próprio Stalin chamava o seu governo de marxista-leninista, muito atribuindo a ele uma herança ligada a Lenin, tá? Embora, ao meu olhar, ele se afasta de Lenin em forma nos pensamentos, no modo de praticar política, né? Mas ele queria, né, criar a imagem dele como herdeiro de Lenin. Da onde surge esse termo stalinista, né? E hoje quem é que usa mais esse termo? O stalinismo ele surge dos opositores de Stalin durante a própria Guerra Fria, intelectuais e políticos do campo liberal capitalista. Vocês vão lembrar que na Guerra Fria tinha dois blocos, né? O bloco soviético, ou o bloco socialista, que estava ali junto da União Soviética, e o bloco capitalista, que estava junto dos Estados Unidos. Dentro desse bloco capitalista, vários intelectuais e políticos vão interpretar o governo de Stalin como stalinismo e vão caracterizar e usar esse termo de uma forma pejorativa, para caracterizar como um governo ruim. Esse termo hoje ele é usado por grupos também da esquerda que criticam o governo de Stalin, principalmente os trotskistas, mas dentre outros, tá? Não só trotskistas, grupos da esquerda anarquista e outros grupos que não conseguem dialogar com o pensamento de Stalin, principalmente um socialismo mais democrático, tá bom? Então ele é um conceito que ele é muito debatido, alguns grupos da esquerda não gostam dele, porque entendem como ofensivo, outros grupos também gostam de caracterizar esse momento como stalinista. Primeiro ponto é esse. Segundo, nesse ponto aí, a gente precisa determinar o seguinte, que a figura de Stalin é uma figura que ela é hoje e sempre foi uma figura de amplo debate, certo? Então existem aqueles que criticam muito a figura de Stalin e aqueles que o enaltecem. E aí é bom a gente não pensar que essa divisão é uma divisão entre esquerda e direita, porque dentro do campo do que hoje a gente chama de esquerda, no mundo político, social e até na historiografia, né, na escrita da história, muita gente não concorda com Stalin e não vê ele com bons olhos, ou historicamente com bons olhos, né? Entende o período de governo dele ou como totalitário ou como ditatorial. Então, assim, é importante entender que todo mundo da esquerda, de algum modo, trata Stalin como herói. Não, não trata. Né? Então, na nossa sociedade existe um debate muito vulgarizado, um debate político e social que hoje divide o mundo entre esquerda e direita, e muitas vezes esse debate ele chega para nós de uma forma simplificada, parecendo que todo mundo da esquerda pensa igual, todo mundo da direita pensa igual. Na esquerda existe um amplo campo que critica muito o Stalin e o stalinismo, certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, né? O termo stalinismo não é um termo, um consenso. A figura de Stalin também não é uma figura heróica inquestionável dentro do campo da esquerda.
Então, entendendo essas duas questões, a gente vai entender um pouco mais agora quem foi Stalin, mas principalmente como foi o governo de Stalin. Porque meu objetivo aqui não é ver a pessoa de Stalin, mas sim a sua estrutura governamental e como ela se caracteriza, que a gente vai chamar aqui de stalinismo. Tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que Stalin ele vai migrar de uma centralização política que existia no governo bolchevique para um autoritarismo. Então o governo bolchevique, como a gente viu na Revolução Russa, ele vai ser formado um governo com centralização política, com um Estado que passa cada vez mais a deter o poder, controlar, regular e também implementar políticas de igualdade na área econômica, social e assim por diante, com um partido único, né? Vocês vão lembrar que lá no governo bolchevique nós temos o Partido Comunista Russo assumindo o governo da Rússia, depois o Partido Comunista da União Soviética assumindo o governo da recém-formada União Soviética. E esse partido único, ele não aceitava outros partidos de oposição. Professor, ele não aceitar outros partidos de oposição significa que não existia nenhum debate, nenhuma oposição dentro dessa forma de governo que o governo bolchevique implementava? Não, a oposição existia, mas existia uma oposição dentro do próprio socialismo. Então, a oposição existia dentro do próprio Partido Comunista. Então, tem vários debates do Partido Comunista de como é que seria esse novo governo, quais são suas características, quais são suas principais políticas. Alguns desses debates, por sinal, protagonizados por Stalin, contra Lenin, por exemplo, sobre a russificação da Geórgia, né? Lenin, ele falava sobre a autonomia dos países que se somariam à União Soviética, e enquanto Stalin queria uma pressão e de uma forma mais forçada que esses países participassem da União Soviética. Então, assim, existia um debate dentro do próprio Partido Comunista, embora existisse uma limitação, porque era um partido único. O que vai acontecer é que quando Stalin assume, esse debate ele vai ser apagado, né? Então, além de um partido único, Stalin vai controlar as oposições dentro do Partido Comunista da União Soviética, e aí o debate e as oposições elas vão ser perseguidas. Então, além de ter o partido único, vai haver uma única visão dentro desse partido único. Então, aumenta-se aí uma centralização, consequentemente, isso já está de uma forma autoritária. Um outro ponto que chama atenção é o controle do Partido Comunista Russo dentro do Partido Comunista da União Soviética. Vamos lembrar, a União Soviética não é um país. A União Soviética é uma federação de repúblicas. São vários países que juntos formam um governo só. Esse governo desse país é formado pelo Partido Comunista da União Soviética, que tinha dentro dele os partidos comunistas de cada um desses países. O Partido Comunista Russo cada vez mais vai ter poder dentro do Partido Comunista da União Soviética. Basicamente, o Partido Comunista da União Soviética vai se tornar uma expressão maior do Partido Comunista Russo. O Stalin ele vai criar uma ditadura cada vez mais burocrática. Lembrando que o processo de burocratização não é invenção de Stalin, já existia desde o governo bolchevique, desde o governo de Lenin. E aí vamos lembrar aquela crítica da Rosa Luxemburgo à Revolução Russa e a forma como essa Revolução Russa vai se tornando um governo cada vez mais centralizado e uma elite partidária. A Rosa Luxemburgo já denunciava que essa elite partidária ela se afastava do povo, dos operários e camponeses. Ela, em vez de fazer uma ditadura do proletariado, que era o objetivo, ela fazia uma ditadura a caráter burguês com uma elite, nesse caso a elite política, que se formava ali concentrando o poder. O que vai acontecer com Stalin é que essa elite ela vai ser ainda mais restrita e muito mais fechada. O que vai acontecer é um aumento desse autoritarismo. Primeiro, por exemplo, antes de Stalin, você tinha um politburo que governava um birô, um escritório de 5 a 7 líderes que governavam a União Soviética, tendo representantes de várias áreas, dentre eles o Comissariado do Povo, que era o caso de Lenin, que era basicamente o líder escolhido pelo povo, mas que era um entre os governantes. Com o Stalin no poder, ele vai tornar o cargo dele, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, em um cargo máximo da entidade do Partido Comunista e o cargo máximo como chefe-geral da União Soviética. E, a partir desse momento, ele tem um monopólio do poder político na mão dele. Então, o secretário-geral ele passa a ter o poder concentrado em suas mãos,
como mandatário desse Partido Comunista. E aí como é que ele faz isso? Ele vai ter abaixo dele uma burocratização do Estado soviético, administradores que são correligionários dele, os que forem de oposição, eles vão ser perseguidos, e esses administradores vão formar uma burocracia, uma espécie de elite stalinista, que vão governar a União Soviética de acordo com os preceitos de Stalin. Isso vai, infelizmente, ser uma marca da União Soviética até o final da Guerra Fria. Né? Óbvio que tem as reformas dos anos 80, mas ainda assim a burocratização, uma elite privilegiada politicamente e socialmente, mas não tanto economicamente como é numa elite burguesa, mas que tem o poder em suas mãos, que tem, né, que são beneficiados pelo partido e pelo governo, eles vão dirigir a União Soviética. Então, essa é uma característica dessa ditadura burocrática construída por Stalin. Na área econômica, Stalin muda totalmente o rumo da União Soviética que seguia antes dele, da União Soviética de Lenin. Vamos lembrar que Lenin implementou a nova política econômica, uma espécie de mistura de socialismo, ou do que se imaginava, que ele imaginava de socialismo, com algumas interferências ou algumas características do capitalismo, principalmente o mercado interno, né, pequenas indústrias, privadas, mais de 20 a 30 funcionários, dentre outras questões. No governo de Stalin, essa característica capitalista da nova política econômica ela vai ser suprimida. O governo de Stalin vai criar a planificação da economia. O que seria a planificação da economia? Vai além de ter uma economia planejada pelo Estado, tá? Então, a partir de agora, quem dava as diretrizes da economia da União Soviética seria o Estado. Então, o Estado daria as metas, daria os objetivos, diria onde os investimentos seriam utilizados, quais áreas devem ser investidas. Tudo bem, isso já é uma parte da planificação da economia. Mas, por outro lado, uma das características da planificação da economia é que a boa parte das empresas, ou todas as empresas, passam a ser estatizadas. Então, o setor privado ele vai ser suprimido. O Estado ele controla, regula e produz. Então, ele controla, né, toda a economia, ele regula a economia, então ele cria as regras dessa economia e ele é produtor dessa economia, certo? Então, é muito importante entender que essa planificação da economia, ela marca uma intensa interferência do Estado no campo econômico. Então, a gente pode dizer que é uma economia estatal. O grande órgão responsável por isso será chamado, ou né, será simplificado como Gosplan, né, que ele vai criar os planos quinquenais, planos de 5 em 5 anos. Então, a economia da União Soviética, ela passa a ser planejada para cada 5 anos bater determinadas metas em determinadas áreas. É o fim da economia de mercado. Então, o mercado que está falando é de uma economia de mercado internacional. Óbvio que existia um mercado interno, né? Então, não imagine que a União Soviética não tenha moedas. Fora em alguns momentos de crise econômica, onde vai ser usado o ticket para racionamento de alimentação, existe uma moeda, existe um mercado interno que vai ocorrer. A principal área de atuação ou a principal área de investimento do Estado soviético será a industrialização. Será na industrialização que eles vão se concentrar. É uma espécie de tirar o prejuízo do que ocorreu durante o período czarista. Vamos lembrar que durante o governo do czar, a Rússia era totalmente agrária e atrasada economicamente, quase feudal. Agora eles precisavam correr atrás do tempo perdido para competir politicamente, economicamente, socialmente com os países capitalistas mundiais, que são industrializados. Então, a industrialização vai ser o grande objetivo do governo de Estado. O Gosplan, que é o Comitê Estatal de Planejamento, ele vai ter como responsabilidade fazer isso acontecer. Então, um primeiro plano quinquenal, que vai de 1928 a 1932, ele vai ter como grande objetivo o estímulo à produção. A industrialização, por meio de uma estatização das empresas, então as empresas privadas elas deixam de existir e passam a ser totalmente agora estatais. Então, os NEPmen, ou seja, a burguesia, a pequena burguesia industrial que surgiu ou que se manteve durante o governo de Lenin, eles deixam de existir. A indústria principal que vai ser beneficiada por essa política de industrialização será a indústria pesada ou indústria de base.
Professor, o que seria indústria de base? E aí eu quero explicar só uma vez para você nunca mais entender e sempre que falar disso vocês lembrarem. A indústria de base é aquela indústria que produz materiais, recursos para a indústria de bens de consumo. Então, por exemplo, para existir uma indústria de alimento, uma indústria de automóveis, eu preciso ter uma indústria que produza ferro, aço, energia elétrica, carvão, né, para gerar energia, indústria de motor para fazer os motores das máquinas. Então a indústria pesada é essa indústria estratégica, que é uma indústria que basicamente ela produz para que exista uma indústria de bens de consumo. Então, nesse momento, o grande investimento será na indústria pesada, principalmente energia, metalurgia e mineração, certo? Como é que eles vão conseguir desenvolver essa industrialização se eles estão com o país tão atrasado? Eles vão usar como moeda de troca, por tecnologia e conhecimento e ciência, o trigo, que era a principal produção da União Soviética. A União Soviética era a maior produtora de trigo da Europa. Então, basicamente, eles estão pegando um mundo pós-Primeira Guerra Mundial e um mundo pós, no caso aqui, né, de Stalin, durante o primeiro plano quinquenal, um mundo pós-crise de 29, um mundo que está em crise econômica e social severa e cuja questão alimentícia é um dos pontos principais dessa crise, porque a produção entrou em colapso durante a Primeira Guerra Mundial. Então ele vai utilizar o trigo que era produzido pela União Soviética para conseguir maquinários de empresas das potências industriais, principalmente da Inglaterra. Certo? Então, essa vai ser um direcionamento. Então, tirem da cabeça de vocês que a União Soviética não fazia nenhuma troca comercial, nenhum acordo comercial com as potências industriais. Fazia, de acordo com os seus objetivos. E, para entender, não existiam empresas privadas da União Soviética e da Rússia que faziam esses acordos. Quem fazia era o próprio Estado. É o Estado que vende para a Inglaterra ou para as empresas inglesas, e em contraposição, as empresas inglesas ou a Inglaterra mandam tecnologias e engenheiros para a União Soviética. O desemprego ele desaparece oficialmente durante já o primeiro plano quinquenal. Lembrando que o desemprego desaparecer não significa que os problemas sociais foram resolvidos. Significa que de um grupo gigantesco que existiu de desempregados na Rússia czarista, oficialmente não existe mais desempregados. Eles vão trabalhar, porém as condições de emprego ainda não são as melhores. Então, por exemplo, para conseguir produzir e crescer a indústria em pouco tempo, a Rússia vai usar uma estratégia que já era usada nos países capitalistas industriais, sistemas de não interrupção, com jornadas de trabalho alongadas e eliminação do dia de descanso. Certo? Então, mesmo com melhoria de salário, significava ainda um trabalho exaustivo. Esse sistema vai ser usado tanto nesse período por várias potências industriais para se recuperar das crises econômicas da Primeira Guerra Mundial, como da crise 29, como depois da Segunda Guerra Mundial. O grande exemplo é o Japão se recuperando da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Aí vocês têm um cartaz que fala um pouco dessa ideia do plano quinquenal, né? Nesse cartaz vocês observam que diz assim, ó, né, traduzindo aí do russo, a aritmética de um contraplano industrial financeiro, né, a aritmética do plano da União Soviética, né, para combater um capital industrial financeiro. 2 mais 2 mais o entusiasmo do trabalhador é igual a 5, ou seja, 2 anos de produção mais 2 anos de produção, que são 4, mais o entusiasmo do trabalhador dariam 5 anos de produção. Então havia essa ideia de que a cada 5 anos a Rússia ou a União Soviética daria um salto econômico, e de fato deu, certo? Então a gente vai voltar a falar dessa industrialização depois. Uma outra área que é muito investida nos planos econômicos quinquenais, e principalmente no primeiro plano, será a agricultura. Porém, as marcas do investimento na agricultura serão muito mais contraditórias e críticas do que da indústria. Por quê? O que é que vai acontecer? Primeiro momento, tudo parece ok. O Stalin vai fazer uma modernização do campo, então ele vai utilizar a industrialização para poder produzir maquinários que aumentasse a produção do campo, principalmente tratores, que vão chegar nas fazendas coletivas. O que são fazendas coletivas? Ele vai criar 2 estruturas para a coletivização do campo, o kolkhoz e o sovkhoz. O
que seria o COLCOS? O COLCOS seriam fazendas coletivas aonde o Estado era detentor dos meios de produção, então o Estado teria as ferramentas, o Estado era até detentor da terra, mas a população, os fazendeiros, eles produziam e eles dividiam essa produção. Uma parte era destinada ao Estado, né, que era uma espécie de pagamento, e o restante do que sobrava era dividido entre eles para sua subsistência e, obviamente, para uma economia de um mercado interno, para vender dentro do mercado interno. O sovcos não. Os sovcos são fazendas estatais, então o Estado era detentor da fazenda, dos meios de produção, e ele contratava o trabalhador de forma assalariada. Então o trabalhador não detém a produção, ele recebe um salário. Toda a produção da fazenda estatal é vendida pelo Estado, certo? Então é toda a produção do Estado, o trabalhador recebe o salário. Então essas duas estratégias foram implementadas no campo da União Soviética, acabando com a propriedade privada. A grande questão aqui é que a ideia por trás disso era, vamos fazer a reforma agrária, ou a coletivização do campo. No entanto, o Estado passa a ser detentor do meio de produção e o Estado passa a controlar essa produção. Então, ou a produção vai das fazendas estatais totalmente para o Estado, ou uma parte da produção das fazendas coletivas vai ser destinada ao Estado e a outra parte cabe ao camponês vender, também pode ser vendida para o Estado. Esse foi o grande investimento e foi a grande propaganda do Stalin para o campo, né? Já que a questão agrária ou a questão da terra foi uma questão primordial para ocorrer a Revolução Russa, né? A gente vai lembrar que foi uma das reivindicações mais temáticas para a Revolução Russa, cujo 80 a 85% da população era de camponeses sem terra, certo? Então esse cartaz mostra quanto o Estado de Stalin investiu nessa ideia de coletivização da terra. Então esse cartaz da década de 30 diz assim: torne-se ganhador do prêmio pelo alto rendimento das fazendas coletivas. Então ele está chamando a população para participar das fazendas coletivas, se inserir nas fazendas coletivas, né? Optar pelas fazendas coletivas, porque isso aumentaria a produção. E aí aparece uma espécie de avô e uma mulher, né, com a produção bem abastada das fazendas coletivas. Ela segurando o trigo, né, numa posição que mostra essa ideia da mulher russa como uma mulher forte, e o avô aí muita produção de legumes, né? Lá no fundo vocês conseguem ver a atividade da fazenda coletiva com tratores, camponeses trabalhando. A grande contradição desse investimento ou dessa iniciativa foi que ela foi feita sob a coletivização forçada das terras. Como assim? Ela foi feita sob a coerção e repressão dos camponeses privados, dos camponeses com terras, né? Então, o que vai acontecer? Vocês vão lembrar que na Revolução Russa, assim que ela acontece, houve início de uma coletivização da terra, o início de uma reforma agrária. As propriedades dos nobres da igreja e da grande burguesia, ela foi retirada desses grupos sem indenizações e ela foi dividida para os camponeses, uma parte dos camponeses. E aí foi mais 150 mil hectares, foi um monte de terra. Só que o que aconteceu é que não foi atacado, ou não foi o objetivo, atacar as pequenas e médias propriedades de terra, dos mijuques, dos kulaks, dentre outros grupos. Durante o governo de Lenin, na nova política econômica que vai rolar entre 1921 e 1928, houve uma manutenção dos camponeses privados, uma manutenção dos camponeses com terras. E essa manutenção, ela vai infelizmente gerar uma nova concentração de terra. Esses camponeses com terra que antes eram 5% dos camponeses, dos detetores de território, era 5% da população, aliás, dominavam 40% da produção. Quando termina a nova política econômica, em 1928, eles eram 6% que dominavam 60% da produção. E durante a nova política econômica, muitas vezes esses camponeses, esses kulaks, que eram os camponeses privados, eles estocavam grãos para aumentar o preço dos grãos. Então, durante a nova política econômica, eles acabaram deixando de ser de pequenos a médios proprietários para médios e grandes proprietários de terra, aonde concentravam 60% da produção, embora eles fossem menos de 6% da população. E eles começaram a querer crescer
principalmente estocando os grãos e aumentando o preço dos alimentos. E aí, o que vai acontecer? Stalin ele não tinha o mesmo olhar de Lenin sobre a coletivização do campo. Para Lenin, a coletivização do campo deveria ser feita paulatina e através de benefícios. Então, deveria ser mostrado para os camponeses privados que era muito mais interessante ser um camponês coletivo, né, através dos benefícios e através da negociação. O Stalin defendia uma coletivização muito mais forçada e ele vai aplicar isso a partir de 1928, com o fim da propriedade privada agrícola, deslocamento populacionais forçados, principalmente dos ucranianos, dos kulaks ucranianos. Por quê? A produção de trigo na Rússia, ela fica concentrada, na União Soviética, fica concentrada no sul, principalmente a Ucrânia, o sul da Rússia e uma parte ali da Rússia oriental que está mais ao sul. Então, essa população que resistiu perder suas terras, elas foram forçadas não só a entregar as terras, como foram deslocadas das regiões e muitas vezes enviadas para regiões muito pouco produtivas como a Sibéria. Os kulaks, como classe social, eles foram liquidados, eles deixam de existir. Esse cartaz ele é bem simbólico, é um cartaz que é bem conhecido. No cartaz diz assim, fora os kulaks do kolkhoz, ou seja, fora os camponeses privados das fazendas coletivas. E o cartaz ele vem com um parágrafo de um texto de Lenin, dizendo assim, os kulaks são os mais brutais, os mais grosseiros, os mais selvagens exploradores que repetidamente recuperaram na história de outros países o poder de proprietários de terras, reis, padres e capitalistas. Então, mesmo Lenin, que permitiu a existência dos kulaks, aqui é usado para criticar a existência dos kulaks, um texto dele, é claro. Né? E aí o que é que acontece? Só para a gente entender bem essa cartaz. No cartaz, no fundo, você vê o avanço de uma fazenda coletiva. No primeiro plano aparece um kulak. É como se aquela fazenda ali, que seria de uma pessoa só, que é o kulak que está no primeiro plano da imagem, ela deixa de ser de uma pessoa só para ser de uma coletividade. Esse kulak que está no primeiro plano, vocês vão reparar que ele é retratado como obeso, assim como são retratados os burgueses capitalistas nos cartazes da Revolução Russa. Né? E ele é retratado aí levando um soco por um punho, que é o punho do Estado, né? Não do Stalin, mas do Estado. E aí existe uma coisa curiosa do russo e do ucraniano. O kulak em ucraniano significa punho. E aí há uma discussão se quer dizer pela violência, se é punho fechado, amarrado, não importa. Importa que ele significa punho. Então kulak aí está levando um soco de um punho. Só que kulak significa punho. É só uma curiosidade que eu acho que o cartaz explorou na linguagem, né, no cirílico e no russo, né, para trazer isso. Mas o importante é que o kulak aí é retratado como um capitalista obeso que come tudo, né? Que é a ideia do capitalista, ele come tudo e as pessoas estão com fome, né? As pessoas comuns são retratadas como magras e ele está sendo socado, expulso desse território que passa a ser das fazendas coletivas. Veja que o próprio termo, a própria frase, título, ela já dá a entender que essas terras não são dos kulaks, são das fazendas coletivas. Os kulaks aí são retratados como invasores, tá certo? E aí, essa política econômica na agricultura, ela vai ter uma contradição e ela vai ter uma crise, né? Eu falei que ela vai ter como característica ser contraditória e entrar numa crise ou ser crítica. O que é que vai acontecer? A produção vai entrar em colapso. Durante o primeiro plano quinquenal, vai ser desastrosa a política econômica na agricultura. Primeiro, nós temos aí um enorme êxodo rural. Os produtores, né, agrícolas, eles vão sair das suas regiões, vão ser forçados a sair ou por deslocamento ou por fuga. Então eles vão fugir das suas regiões e esse deslocamento vai prejudicar a produção. Milhares de revoltas dos kulaks vão piorar a situação, porque vai haver destruição de grãos e de plantações. Os kulaks, ao serem expulsos do território, eles não vão deixar a produção para trás. Então eles vão queimar os grãos e vão queimar as plantações. Para piorar a situação, nos anos de 1930 e 31, ou seja, 2 anos depois que começaram a política de coletivização forçada da terra, vai ter uma seca extrema na União Soviética, né, com uma colheita precária. Isso vai aumentar a crise e vai gerar um grande período de fome, que é bem conhecido, que ocorre entre 1932 e 1933.
E aí piorando a situação, veja como a lei de Murphy funciona, né? Nada que está ruim não possa piorar. Nesse caso, com um governo que gere mal, piora ainda mais. Então, o que é que vai piorar a situação? Muito simples. A Rússia, como eu falei para vocês, para se industrializar, usava como moeda de troca o trigo. Então, ele vai pegar o máximo da produção da região produtiva de trigo e vai usar como moeda de troca para a sua industrialização. Certo? Então ele vai estar tirando trigo da mesa das pessoas para poder fazer o processo de industrialização. Consequentemente, somando a destruição das produções gerada pela coletivização forçada da terra e pela reação à coletivização forçada da terra, né, melhor dizendo, pelo deslocamento, a baixa produção com deslocamento populacional, a seca extrema, né, que vai gerar uma colheita precária, e mesmo nessa colheita precária vai ter uma parte dela significativa sendo usada como moeda de troca para a industrialização, você vai ter milhões de ucranianos e russos mortos de fome. Então, o ano de 1932-33 não tem uma estatística muito fechada, mas contabiliza que em torno de 1 a 3 bilhões de pessoas morreram de fome na Rússia por causa dessa má gerência da produção, certo? Para piorar a situação, os camponeses que pediam ajuda do governo russo vão ser constantemente reprimidos. Muitos camponeses vão tentar sair do território que está onde se instala a fome, principalmente no sul, principalmente na Ucrânia, e vão tentar migrar para as grandes cidades. E o governo russo vai impedir essa migração na ideia de que se esse povo migrasse, aumentaria a fome em outras regiões. Então, essa repressão ela vai aumentar ainda mais a crise. E, tentando resolver essa crise, o governo de Stalin, em 1933, vai parar de exportar grãos e vai tentar remanejar esses grãos nessas regiões com fome, mas não vai trazer a solução imediata da crise. A fome já estava instaurada e aí não havia como solucionar ela de forma tão simples. A solução dessa grande fome só vai ocorrer no ano seguinte. Piorando ainda mais a situação, né, não bastando tão ruim, o governo vai censurar. Então o que vai acontecer é que o governo da União Soviética vai implementar uma censura para que os outros países não saibam do que está acontecendo e para que as pessoas dentro da própria Rússia não saibam que a situação estava muito ruim na Ucrânia e no sul da Rússia. Então essa censura vai desde apreender jornais, de censura prévia até a morte de jornalistas que tentavam noticiar essas informações. Né? Atualmente, para quem não sabe, tem um filme no Netflix que é A Sombra de Stalin, que retrata um pouco desse cenário, embora eu tenha críticas para o filme. Eu indico porque a gente precisa ver uma outra visão também, mas eu tenho a crítica porque no filme dá a entender que a fome foi gerada intencionalmente. Atualmente, diversas pesquisas sobre a grande fome demonstram que a fome ela não foi gerada intencionalmente, ela foi gerada por uma série de circunstâncias ruins com um governo que não soube gerir elas, ou seja, um governo falho, né? Mas não houve a intenção, tipo, Stalin não fez um holocausto, como quer dizer, por exemplo, tanto os nacionalistas ucranianos quanto muitos liberais, muitos intelectuais da direita e até, digamos assim, né, como quis pintar o bloco capitalista durante a Guerra Fria, né? Tanto que vai ser usado dentro do nacionalismo ucraniano o termo para essa fome de Holodomor, que quer dizer matar pela fome ou matar de fome, e usando esse termo para parecer com o Holocausto judeu. Então, assim, as pesquisas indicam que não houve a intenção de matar, mas houve uma má gestão que matou, né? E aí existe uma diferença entre a intenção de matar e gerir mal até a ponto de ter milhões de mortes, certo? Até porque seria um absurdo, digamos assim, para Stalin estrategicamente matar os ucranianos e o povo do sul da Rússia que era produtor do trigo, que ele tanto precisava, tá certo? Agora, que ele foi um péssimo governante nesse caso aí, ele foi. Certo? Para ter ideia da crise que vai ser gerada a partir disso, a produção russa vai cair tanto que no início dos anos 30 a Rússia vai ser importadora, vai se tornar importadora de alimentos e vai ter que implementar um racionamento da alimentação. Ou seja, as famílias russas vão ter que comprar alimentos agora racionados, né? O que significa
vão ter um limite, uma cota para comprar, né? Você não pode comprar o alimento o tanto quanto quiser. Você tem um limite para comprar para que outra pessoa possa comprar também. Acho que alguns de vocês viram que, por exemplo, isso foi feito no Brasil agora durante a pandemia, alguns mercados, óbvio, mais de iniciativa privada, mas com algumas leis estaduais, municipais, eles limitavam a quantidade de coisas que podia ser comprada durante a pandemia, para que uma família rica não pudesse ter todo o alimento do mundo e uma família pobre ficar sem ter o que comer, né? Então a lógica, óbvio, disso aqui, gerido por um Estado, de uma forma mais ampla, era essa. Então racionar o alimento para que todos pudessem comer. Aqui vocês têm duas imagens bem fortes da época. Na imagem da sua esquerda, uma vítima da fome numa rua da cidade ucraniana de Cracóvia, né? Ele está aí deitado no chão, não necessariamente morto, mas você vê que está fragilizado. E na direita, uma fila para comprar mantimentos em Moscou, né? E aí cada família recebia um ticket com uma quantidade X para comprar alimentos. O segundo plano quinquenal, ele já faz parte de uma outra realidade. A indústria pesada ela avançou bastante durante o primeiro plano quinquenal. Então, o plano quinquenal, ele vai tentar estimular o consumo. Óbvio, a prioridade continua sendo a indústria pesada, mas agora no segundo plano quinquenal vai ser investido na indústria de bens de consumo. Professor, o que são indústrias de bens de consumo? Indústria de bens de consumo é a indústria que a gente gosta, né? A indústria que a gente mais deseja comprar. É a indústria de roupas, é a indústria de alimentos, é a indústria de tecnologia, é a indústria de automóveis, e aí bens de consumos duráveis, semiduráveis e não duráveis, né? Alimentos não duráveis, né? Porque a gente consome muito mais rápido. E os duráveis, por exemplo, vai de automóveis a eletrodomésticos como geladeira, por exemplo. Então a indústria de bens de consumo é a indústria que que a população mais tem acesso, que a população consome de imediato. Então, diferente do que se imagina, na União Soviética existia um mercado, só que esse mercado é interno. Já que o Estado é produtor da indústria, o povo consome do Estado, né? Então há uma circularidade interna da moeda, né? A ideia aí era não só aumentar o consumo para aumentar, né, a economia da União Soviética, como elevar a qualidade de vida da população, tendo acesso a novos produtos, a novos alimentos, a novas tecnologias. A qualidade de vida dessa população ela vai melhorar. E de fato isso vai ocorrer na União Soviética a partir dos anos de 1934 até infelizmente estourar a Segunda Guerra Mundial, né? E aí depois da Guerra Fria a gente vai discutir o outro momento da União Soviética. Nessa indústria de bens de consumo vai ser tentado desenvolver tecnologias, né? O desenvolvimento tecnológico, a indústria tecnológica, principalmente transportes e comunicações, que são duas indústrias estratégicas para os países que estão tentando se industrializar. Pequenas propriedades privadas do setor rural vão ser permitidas no segundo plano quinquenal, numa tentativa de reativar a produção e aumentar a produção agrícola, né? E vejam bem, o sucesso desse segundo plano quinquenal é marcado por uma baixa importação de maquinários. A Rússia, no primeiro plano quinquenal, ainda dependia bastante de importar tecnologias de outros países já industrializados. Então, em 1932, 13% do maquinário russo ele era importado de outros países. Em 1937, apenas 0,9% do maquinário era importado de outros países, né? Isso significa que 91% do maquinário era originalmente da União Soviética. Então, o segundo plano quinquenal ele vai ser marcado por um avanço na industrialização. Aí vocês estão vendo 3 cartazes desse período. No primeiro cartaz, vocês estão vendo um engenheiro projetando um trem, né? Uma locomotiva. No segundo cartaz, vocês estão vendo a indústria de energia. No terceiro cartaz, vocês estão vendo uma série de indústrias que vão desde a indústria de construção civil, a indústria militar, né? Várias indústrias aí funcionando. Então, a industrialização ela vai ser uma dessas marcas. E aí o que a gente chega no terceiro plano quinquenal? Terceiro plano quinquenal, a Rússia quer dar um salto. A Rússia quer já investiu na indústria de base. Todos os 3 planos, a indústria de base continua sendo a prioridade. Investiu na indústria de base. No segundo plano quinquenal, investiu na indústria de bens de consumo. No terceiro plano quinquenal, agora vamos desenvolver a indústria bélica e a indústria química. E é num momento estratégico, porque é no momento onde o nazismo ele cresceu significativamente na Europa, ameaça uma Segunda Guerra Mundial. Então a indústria bélica passa a ser a área de atuação da União Soviética, né, junto com a indústria química que está muito relacionada às outras indústrias. Então, esse
terceiro plano quinquenal ele é encerrado com a Segunda Guerra Mundial, né? Ele não é concluído porque estoura-se a Segunda Guerra Mundial e, como vocês sabem, em 1941 a Rússia entra na Segunda Guerra Mundial. Agora tem uma coisa interessante no terceiro plano quinquenal. Eles vão precisar rever sua industrialização e sua gestão das indústrias. Então eles vão tentar aprimorar a gestão das fábricas estatais e a produtividade do trabalho, certo? Nesse ponto, por exemplo, vai ser criado creches para aumentar a possibilidade de trabalho das mulheres. Além de que, no final da década de 30, já começa aí ter melhor leis trabalhistas, regulamentação do trabalho, não precisa mais fazer a não interrupção da forma tão decisiva como foi feita no começo desse processo de industrialização, e nesse caso, em 1939, só para a gente ter uma estimativa, aquela Rússia que durante o governo do czar e até 1917 era totalmente agrária, era praticamente feudal, em 1939 é a terceira potência industrial mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a Alemanha nazista, certo? Então, só para ter uma ideia, o crescimento de produção da União Soviética durante 1928 e 1940 foi de 343%, certo? A produção industrial em setores específicos foi nesse nível aí. Em 1928, por exemplo, o carvão, ele produzia, né, a União Soviética produzia 35,5 toneladas e em 1940, 165 toneladas. O aço, de 4,5 toneladas em 28 para 18 toneladas em 1940. O petróleo, de 11 toneladas em 1928 para 31 toneladas em 1940. E a eletricidade de 5.000 kW em 1928 para 48.000 kW em 1940. Então, o crescimento industrial da Rússia ele foi absurdo. Obviamente, a gente não está aqui dizendo que isso não teve um custo. O custo foi muito pesado, né? Então, entendam bem, identificar e destacar que houve um crescimento industrial e que a Rússia se tornou a terceira potência industrial não justifica o preço pago pelo trabalhador com o sistema de não interrupção, o preço pago pelos camponeses ou pela população da Ucrânia e do sul da Rússia com a grande fome, certo? E, obviamente, o preço pago pela falta de democracia durante o governo stalinista, que não dava alternativa. Essas políticas elas não são aceitas pela população, nem são votadas pela população, elas são impostas pelo governo stalinista. Aqueles que se opõem a elas são perseguidos, então isso não justifica. E aí a gente entra nas características políticas desse governo stalinista, né? Voltando, na verdade, não entra porque a gente já falou algumas delas. O stalinismo ele vai criar uma espécie de imagem de Stalin, né? Durante seu governo, o Stalin vai implementar um culto à sua personalidade. Vou dar uma pausinha aqui só para o café. O culto à personalidade. Isso era algo muito comum na década de 30 de vários políticos, da direita como da esquerda, aqui como Stalin, tá? Então você vai ter aí Hitler fazendo isso, Mussolini fazendo isso na Itália, fascistas e nazistas, Getúlio Vargas fazendo isso no Brasil. Então essa ideia de um líder que precisa ser cultuado como um grande líder, como um grande pai, como um salvador, vai ser uma ideia muito característica da década de 30 no mundo, por causa da crise da democracia. No mundo, na década de 30, o mundo vai vivenciar uma crise democrática, gerada pela crise 29, pela Primeira Guerra Mundial. As pessoas vão parar de acreditar na democracia e vão querer buscar uma espécie de salvador, né? De político salvador, né? De político que concentre o poder em sua mão e traga soluções. Infelizmente, em momentos de crise, no capitalismo, a gente vai vivenciar em vários momentos esse tipo de imagem que precisa criar um mito de salvação que, na verdade, é um governante autoritário, ditatorial, que não está nada para salvar a população, né? E sim para concentrar o poder nas suas mãos. Então, voltando para cá, o culto à personalidade foi uma característica do stalinismo. Aí vocês estão vendo uma imagem que mostra bem isso. Nessa imagem aparece Stalin apontando, né, para frente, para cima. No fundo, vocês estão vendo o mapa da União Soviética e, obviamente, por trás dele, a população diversificada dessa União Soviética, que vai desde povos orientais a povos ocidentais, né, povos europeus.
E aí vem dizendo embaixo, escrito aí cirílico, conduzido pelo grande Stalin, avançar para o comunismo. Então vai a ideia de aí que o Stalin está liderando o povo, avançando para o comunismo. Lembrando que o comunismo, embora o termo seja usado mundialmente para destacar ou dizer que esse governo da União Soviética é comunista, o comunismo, na ideia de Marx, ele não tem Estado, né? Ele seria um outro sistema que vem depois do socialismo. No socialismo existe um Estado operário, né, trabalhador, né, um Estado formado por esse trabalhador, cujo trabalhador tem o poder, né, e esse Estado é o garantidor dos direitos e da igualdade social. No comunismo, não. No comunismo, esse Estado não é mais necessário e o mundo é coletivizado. Então, o comunismo é o futuro. E aí aparece aí o Stalin como aquela figura que levaria o povo da União Soviética para esse comunismo, né? Avançaria para esse comunismo. Essa outra imagem é ainda mais descarada, né? A imagem de aparecer ele como grande pai, né? E mostra, muda até a roupa, né? Nessa roupa já é uma roupa menos austera, né? Menos firme, menos sisuda, né? Ele aparece até com um breve sorriso aí, né? Escondido pelo seu bigode. Nessa imagem aparece ele abraçando crianças. Veja que, embora ele tenha essa roupa que parece apagar a vaidade pessoal dele, as crianças aparecem muito bem vestidas, né? Bem coloridas e bem saudáveis. E aí vem escrito aí em cima, né? Tá escrito assim, obrigado ao querido Stalin por nossa infância feliz. Então aqui tá criando a imagem dele como o grande pai da nação, o grande pai das crianças, mas também do povo russo, né? Se no outro é o grande líder salvador, que conduzirá esse povo para um futuro maravilhoso, nessa outra é o grande pai que cuida desse povo, né? Então esse culto à personalidade, ele faz parte de um regime autoritário, que busca na ideia de que esse líder, ele é inquestionável, né? Assim como um pai, e aí eu faço sempre essa metáfora ruim, mas que vale para a gente poder afirmar, né? Se algum pai estiver escutando, por favor, me perdoe. Mas assim como os pais gostam de dizer assim, eu sei o que é melhor para você, né? E não gostam de ser questionado por algum pensamento ou alguma coisa que eles queiram dizer, o Stalin aqui ele toma essa postura, assim como todos os governantes autoritários, né? Então a ideia de que ele sabe o que é melhor para o povo e cabe ao povo aceitar a sua postura. Aquele que não aceita é reprimido, é punido, né? É castigado. Um outro ponto, e aí eu queria chamar a atenção do stalinismo, é um ponto muito criticado pelos trotskistas, pelo grupo socialista que vai surgir das leituras de Trotsky. Então entenda assim, Trotsky não é trotskista, certo? Trotsky jamais pregou um trotskismo. O trotskismo é uma corrente de pensamento dentro do socialismo, vai surgir a partir dos escritos de Trotsky e, óbvio, da história de vida dele. Então, é um grupo que se opõe, por exemplo, à forma como se criou o governo soviético de Stalin, a forma como foi governado a União Soviética por Stalin, um grupo que se criou crítico da burocratização feita por Stalin e assim por diante. E uma dessas críticas eles vão chamar de neutralização da Revolução Mundial. O que seria a neutralização da Revolução Mundial? É muito simples. Ao ver de muitos socialistas democráticos, Stalin, ao promover a ideia do socialismo num país só, na verdade o que ele fez foi concentrar o poder e o desenvolvimento econômico da União Soviética a qualquer custo, até mesmo ao custo da Revolução Mundial. Então ele abriu mão de aderir, de impulsionar e de incentivar movimentos revolucionários no mundo que lutavam contra governos capitalistas ou governos autoritários para poder manter a União Soviética sem ataques e poder desenvolver economicamente a União Soviética, promover o fortalecimento da União Soviética. Isso vai ocorrer na Revolução Chinesa, onde o Partido Comunista Chinês foi abandonado pelo Partido Comunista Russo, foi, na verdade, mandado até não participar da Revolução Chinesa, e aí o Partido Republicano é quem vai tomar a frente. Na Guerra Civil Espanhola, que a mesma coisa ocorreu, o Partido Comunista Espanhol, ele foi orientada a abandonar a Guerra Civil Espanhola contra o governo do General Franco, que era um fascista, e vai ser levado por essa luta pelos sociais-democratas e pelos republicanos. O pacto de não agressão germano-soviética, que é sempre uma questão de debate entre os estudantes, então aquele pacto entre a Alemanha nazista e a União Soviética de Stalin,
né, a Alemanha de Hitler, a União Soviética de Stalin, de não se agredirem no começo da Segunda Guerra Mundial, onde eles dividem a Polônia, né, a parte norte da Polônia fica com a União Soviética e o sul com a Alemanha, e esse pacto de não agressão não tem nada a ver com eles serem próximos politicamente. Tinha a ver com eles dois não quererem se enfrentar no início de uma guerra. E, obviamente, a União Soviética fecha esse acordo preocupada em não entrar na guerra e não se prejudicar com essa guerra, né? Então ele faz o acordo com o diabo, digamos assim. Tratado de Potsdam, no final da Segunda Guerra Mundial, onde a União Soviética divide o mundo com o bloco capitalista. A coexistência pacífica nos anos 50, né, e a revolta da Alemanha Oriental, aonde, obviamente, a União Soviética vai reprimir aqueles que querem um socialismo mais democrático na Alemanha Oriental. Então, em diversos momentos, o Stalin ele vai ser acusado de abandonar a Revolução Mundial ou até mesmo de sufocar essa Revolução Mundial ou a Revolução em outros países, né, numa tentativa de um pragmatismo maior e de ter mais poder. O autoritarismo dele vai ser a grande marca, né? Um controle estatal do trabalho e dos sindicatos. Então não entenda que na União Soviética o trabalhador e os sindicatos tinham liberdade, porque não tinham. Eles tinham que estar vinculados ao Partido Comunista, eles tinham que seguir as regras do stalinismo. Então os sindicatos eles eram constantemente vigiados e até perseguidos também, né? Embora existisse, nunca deixaram de existir, mas existia um controle, os líderes sindicatos tinham que estar vinculados à corrente de pensamento stalinista, dentre outras coisas. Censura e controle do pensamento, a censura, desde a censura posterior como a prévia, o que é posterior, por exemplo, se eu publico alguma coisa, eu posso ser preso por isso, o que eu publiquei pode ser queimado, né, em praça pública e assim por diante, mas a censura prévia é aquela que acontece antes. Quando eu for publicar, antes de publicar, já tem censores, pessoas que vigiam dentro do jornal para que a publicação não saia. Então vai ser criado, durante Stalin, o governo de Stalin, um estado policial, com instituições de vigilância secreta, com polícia especializada em vigiar o seu cidadão e controlar a população, certo? E, de certo modo, na União Soviética vai se vivenciar um estado de sítio doméstico. Como assim? Para você passar de uma região para outra da União Soviética, você precisava de autorização, praticamente de um passaporte. Para você sair da União Soviética, precisava de autorização para entrar na União Soviética também, né? Precisava de toda uma vigilância. Não que não tenha isso nos países capitalistas, entendam bem, certo? É óbvio que tem também. Então aqui não está se retratando que é uma coisa da esquerda ou da direita, está se retratando que é uma coisa de um governo ditatorial, um controle da circulação da população por controle mesmo, para tentar impedir qualquer ação que tentasse se opor ao governo ou criticar o governo, certo? Então essa população ela está constantemente sendo vigiada, sendo controlada, certo? E dentro desse estado policial a gente pode dizer que se criou um terrorismo de Estado. O que é um terrorismo de Estado? É quando o Estado ele implementa tanta violência, tanta fiscalização, tanta vigilância e tanto poder coercitivo de repressão que a população ela vivencia o cotidiano do medo, né? Então isso vai desde as transferências populacionais a grupos que se opunham à russificação, ou seja, ao domínio da Rússia dentro da União Soviética, grupos inteiros populacionais vão ser deslocados de suas regiões. Um aparelho contra-revolucionário que vai perseguir oposições, que vai expulsar do Partido Comunista Soviético a que eles se opõem, que vai deportar, ou seja, expulsar do país e até prender seus opositores. A grande marca do governo soviético, do governo stalinista, desse tipo de repressão é o Grande Expurgo, que vai ocorrer entre 1936 e 1938. Nesse momento, deportação e fuga de centenas de milhares de militantes socialistas, certo? Foi criado o processo de Moscou, onde muitos intelectuais e membros do Partido Comunista vão ser julgados como traidores, em julgamentos forjados, em julgamentos falsos, onde eles são forçados a declarar culpados como traidores, sob pressão mesmo de ameaça às suas famílias e tudo mais. Tudo isso, esses processos Moscou, sem um julgamento justo, sem o direito ser respeitado, sem o direito à ampla defesa, tudo isso, sem isso, com uso de tortura, né? E tudo isso para tentar criar uma imagem de que, não, nós não somos repressivos. Na verdade, são traidores as pessoas que a gente está perseguindo. Isso tanto para a mídia externa, para a mídia internacional, quanto para a população internamente, certo? Utilização sistemática de tortura e
é importante entender, todas as instituições da União Soviética elas foram atingidas por esse grande expurgo. Então vai isso desde a Polícia Secreta, a NKVD, o Ministério do Interior, vai isso para dentro do Partido Comunista Russo, do Partido Comunista Soviético e dos outros partidos comunistas dos países das repúblicas que fazem parte da União Soviética, certo? Uma das grandes marcas do grande expurgo é justamente um esvaziamento das oposições a Stalin dentro do partido. Por exemplo, nessa imagem aí, vocês estão vendo uma reunião do Comitê Central do 9º Congresso do Partido Comunista da Rússia em 1920. Como vocês podem ver, na direita aparece Lenin, né? Todos que estão com X na cabeça, eles foram vítimas dos expurgos de Stalin, ou foram presos, ou foram mortos, ou foram deportados. Aquele que está na ponta lá na esquerda não é Trotsky, tá? Só para fazer a observação, né? Então, cuidado para não confundir. Tá? E aí o que acontece? Um dos grandes exemplos, e aí porque eu falei de Trotsky, um dos grandes exemplos desse terrorismo de Stalin é a perseguição a Trotsky. Vamos lembrar, Trotsky foi o grande opositor de Stalin. Ele tinha uma proposta diferente para a Rússia né, diante de Stalin, enquanto Stalin pregava o socialismo num só país, Trotsky pregava a revolução permanente onde os operários camponeses alçassem, né, alcançassem o poder. Ele também pregava o internacionalismo da revolução. Ele perdeu, né, dentro da burocracia do partido, dentro do Partido Comunista, ele perdeu para Stalin, e Stalin começa a perseguir Trotsky, que era uma oposição dentro do partido. Isso vai gerar uma expulsão, um remanejamento de Trotsky para cidades do Oriente, da União Soviética. Depois ele vai se exilar para fora da União Soviética, vai viver na França, dentre outros países, até viver um tempo no México. Como vocês já sabem, ele foi recebido pelo Diego Rivera e pela Frida Kahlo, né, o casal, e lá no México ele foi assassinado por um agente russo, né, um agente soviético. Então a perseguição a Trotsky e o seu assassinato é uma marca da repressão, do totalitarismo para alguns, e da ditadura de Stalin. Por que totalitarismo para alguns? Ainda há uma discussão muito ampla sobre o conceito de totalitarismo. Para alguns intelectuais que conceituam o totalitarismo como uma ditadura, eu vou simplificar, a gente vai discutir isso em um outro momento, mas uma ditadura mais ampla, um nível de ditadura muito maior que vai ocorrer na década de 30 e 40, que passa a vigiar toda a população, gerar um terror gigantesco na população, independente de ser de esquerda e de direita. A União Soviética é um regime totalitário. Para alguns grupos, alguns intelectuais, ele não se encaixa como regime totalitário. Tá? Mas a gente vai discutir isso em um outro momento. De qualquer modo, a perseguição a Trotsky vai ser algo significativo desse regime ditatorial e autoritário de Stalin. Então vocês estão vendo aí um cartaz que coloca Trotsky como um grande inimigo do povo, destrui o inimigo do povo Trotsky, retratado aí como uma espécie de demônio engravatado, que escreve coisas que são contra o governo, mentiras falsas, né? Mentiras, nesse caso ali no texto embaixo, é porque não botei a tradução toda, mas dá a entender que Trotsky é um fascista, por sinal, e aparece aí um operário, que lembra muito Stalin, mas é um operário esmagando Trotsky, né? E aí, só para trazer uma imagem que é bem simbólica dessa perseguição. Na imagem da direita, que é uma foto, vocês estão vendo uma imagem de 1919, na comemoração do centenário da Revolução. Do bicentenário, na verdade. E aí vocês estão vendo Trotsky ao lado de Lenin. Lembrando que Trotsky é um grande herói da Revolução, é um herói da Guerra Civil, porque ele foi o líder do Exército Vermelho. E aqui embaixo vocês estão vendo uma imagem anos depois, editada, não existia Photoshop, não existia computador, editada pelo governo de Stalin, onde é apagado não só Trotsky, como outros membros do Partido Comunista que foram perseguidos pelo governo de Stalin. E essa imagem apaga esses membros e ela é republicada em jornais, como se eles não tivessem lá. Isso em vários momentos, não é só nas comemorações não, em vários momentos importantes da Revolução Russa vão ser retratadas, essas imagens vão ser publicadas posterior durante o governo de Stalin, tirando pessoas que eram importantes na Revolução Russa, mas que foram opositores a Stalin. Ou seja, não basta eu perseguir minha oposição, eu persigo a memória das pessoas sobre ela. Então, o herói que era Trotsky da Revolução, ele tem que ser apagado da memória do povo como herói e passa a ser visto como inimigo. Nem na Revolução ele estava.
né? É importante entender essas estratégias, eu vou mostrar por quê, né? É importante entender que regimes ditatoriais, eles não estão lá só para combater as suas oposições, eles estão para dominar a história, para poder apagar uma história, para poder narrar a história de uma forma totalmente diferente, aonde para o povo faça sentido aquele regime ditatorial, né? Então, em vez de ser uma ditadura, por exemplo, passa a ser visto como uma revolução, né? E aí a gente pega uma semelhança com a história do Brasil, né? Em vez da ditadura de 64, os apoiadores do regime gostam de escrever como Revolução de 64, por exemplo, né? Então, tem que tomar cuidado que as disputas também vão para a história e para a memória. Para concluir o terrorismo de Estado, eu gostaria de destacar que nessas perseguições, uma das grandes ferramentas usada por Stalin de forma brutal são os gulags. São prisões com campos de trabalho forçado. São prisões que normalmente foram instaladas em regiões inóspitas, em regiões difíceis, como a Sibéria, e para lá eles mandavam tanto prisioneiros comuns como prisioneiros políticos, pessoas que eles perseguiam por causa de sua oposição política. Nessas prisões, as pessoas eram forçadas a trabalhar e, obviamente, o trabalho exaustivo, a má alimentação, a tortura, a violência geravam um alto índice de morte nessas prisões. Nessa imagem aí, vocês estão vendo presos dos gulags construindo um canal no Mar Branco-Báltico em 1931 e 1933. Vocês estão vendo o tamanho da pedra que eles estão transportando, né? Então, só para entender as estatísticas dos gulags. Segundo o Ministério do Interior da União Soviética, entre 1930 e 1960, a década de 1960, houve 30 milhões de prisioneiros nos gulags, com cerca de 3 milhões de mortos. Se vocês observarem o gráfico abaixo, que foi um gráfico adaptado do livro da Applebaum, Gulag, uma História, que por sinal é extremamente crítica do governo stalinista e é uma liberal de pensamento, vocês vão observar que ali do início do governo de Stalin, ou pelo menos do início da década de 30, né, lembrando que Stalin começa a governar em 24, vocês vão ver um aumento significativo de prisioneiros nos gulags, né? Então, chegando a partir dos anos de 1940 a quase 1,5 milhão por ano de prisioneiros dos gulags, e durante os anos 50, já na Guerra Fria, a 2 milhões, mais de 2 milhões por ano de prisioneiros nos gulags. Duas coisas importantes entender. Os gulags eles vão ser desativados nos anos 60, isso não significa uma diminuição na repressão ou a Rússia ou a União Soviética passou a ser menos repressiva. E segundo, os gulags também não foram inventados por Stalin, eles já eram usados pelo governo do czar. Porém, no governo de Stalin, eles vão chegar ao seu auge de instrumento de repressão e de poder autoritário. Críticas socialistas ao modelo soviético. Então é importante entender que não só as críticas vieram dos blocos capitalistas, ou do grupo capitalista, ou dos pensadores liberais, ou dos pensadores capitalistas. Muitos socialistas eles entraram em desacordo e criticaram muito a União Soviética e o governo de Stalin. Um exemplo de um socialista que é muito lido hoje, e às vezes é lido pela direita de forma errônea, né, virou uma espécie de livro indicado pela direita, mesmo sem entender muito bem a lógica, é o George Orwell. George Orwell é um inglês que era um socialista democrático, escritor, intelectual, jornalista inglês, que lutou, por exemplo, contra a ditadura de Franco, do lado dos republicanos e dos socialistas democráticos na Espanha. Ele era um defensor do socialismo, era um marxista, mas que viu no autoritarismo de Stalin e no modelo totalitário soviético que foi construído um mal. Ele viu isso como uma traição do socialismo e ele vai denunciar isso em 2 livros. Um livro que ele faz uma sátira, onde ele usa uma fazenda, né, a revolução dos bichos, uma fazenda tomada pelos animais, né, os animais tomam a fazenda dos humanos e implementam um governo socialista, e esse governo socialista ele é traído, digamos assim, né, ele foge do socialismo e vai se constituir como um governo autoritário. Esse livro eu indico que vocês leiam, tem na biblioteca do campus, tá? Mas o principal livro que eu gostaria que vocês lessem quando fosse possível é 1984. Esse é o clássico dele. É um livro
pesado no sentido do texto, mas é sensacional a interpretação. Nesse livro de 1984, ele não está falando especificamente do stalinismo, no Revolução dos Bichos. Ele está estritamente falando do stalinismo. No 1984, ele está falando de qualquer regime autoritário e totalitário que possa surgir. Então, é uma crítica que vale ao stalinismo, vale ao fascismo, vale ao nazismo. Ou seja, isso ele critica Hitler, Mussolini e Stalin. E, óbvio, qualquer governo totalitário que tente controlar sua população, né, de forma ditatorial. Seguinte, ele escreve esse livro no final, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949. O título é 1984, porque a história se passa em 1984, onde o mundo vivenciou uma guerra, onde vai vivenciar uma guerra fria e onde existem blocos de poder, e ele está na Oceania, que seria o bloco ocidental, que reúne aí a Europa Ocidental com a América. E, basicamente, existe um governo totalitário de partido único que suprime a individualidade da população, né, e controla a população exaustivamente para trabalhar em prol do partido, né, e aí eu não vou falar mais disso, é basicamente a sinopse, né, e aí o Winston, que é o personagem principal, ele começa a ver as coisas. E aí, por que eu queria destacar esse livro? Esse livro mostra como regimes autoritários eles vão tentar desconstruir a história para tentar narrar a história de uma forma a apagar a memória das pessoas. Então, o Winston é um responsável por fazer justamente isso, pegar um fato do passado e transformar ele numa outra narrativa, né? E outra coisa, o líder desse partido de 1984, ele é apelidado de Grande Irmão. E o partido, para vigiar a população, ele instala câmeras em vários lugares, dentre eles na TV das pessoas. Então as pessoas têm televisão, já é na década de 40, quando a televisão foi inventada, e na televisão tem uma câmera, onde o partido vigia as pessoas. E existiam outdoors enormes na rua para as pessoas não esquecerem que o partido vigiava elas. E aí no outdoor dizia assim, ó, o grande irmão assiste você, né? O grande irmão, isso mesmo, o Big Brother. Então é daí que vem a ideia do Big Brother, né? O maior reality show do mundo. Ele foi criado, eu não lembro se na Noruega, eu não lembro agora qual é o país que ele foi criado, mas o cara que criou o Big Brother, ele tira o termo dado ao líder desse partido para um programa de reality show onde você vigia as pessoas 24 horas por dia, né? Através de várias câmeras. Então vejam bem, um dos maiores entretenimentos do século XXI, ele vem de uma ideia de um regime autoritário que é criado num livro para criticar o controle do Estado sobre as pessoas, né? Então é importante vocês terem essa informação, pesquisem para poder adquirir mais conhecimento sobre o livro e ler o livro, tá certo? Então é importante isso. Para a gente encerrar nossa aula de hoje, eu vou parar por aqui. Lembrando que a União Soviética em 1941 entra na Segunda Guerra Mundial, entra do lado da Inglaterra, dos Estados Unidos, da França, dos aliados, vai ser importante na derrota de Hitler, que era o seu grande rival. O grande rival da União Soviética, politicamente, era o nazismo da Alemanha. O grande rival do socialismo é o capitalismo, e aí são duas coisas diferentes. Lembrando que a União Soviética de Stalin e socialismo são coisas distintas, embora ele declare-se socialista, mas não necessariamente ele resume o socialismo. E a Segunda Guerra Mundial é o nosso, né, o recorte final. Depois, em outro momento, a gente vai discutir a União Soviética na Guerra Fria. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo ajude vocês a estudar esse conteúdo, né, que é um conteúdo muito importante para o Enem, mas também para nosso cotidiano, nossa vida, para nossa compreensão de mundo. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima.